Qual que é o objetivo da Liberty em uma palavra? Em uma palavra? Uma palavra é difícil de definir o objetivo, a gente tem tanta coisa para alcançar nesse split. Mas numa frase, acho que a gente tem o objetivo de mudar o jogo. Mudar como que a gente treina, mudar como que a gente ganha e mostrar na verdade como se compete de verdade. O desafio agora é a gente conseguir chegar o mais longe possível. Nada abaixo do split passado é um sucesso. A gente está bem esperançoso e bem ansioso para fazer esse desafio que dê certo, assim. Isso potencializar o fato de eles conseguirem dar o melhor show possível, por assim dizer, no final de semana. Definitivamente ficou um gosto amargo aí do primeiro, né? A gente bateu na trave dos playoffs, a expectativa do coletivo é de estar realmente conseguindo alcançar esses playoffs. E não só alcançar playoffs, mas conseguir bater de frente a frente com os times que também se classificarem. Minha meta pessoal é ser campeão com esse time da Liberty. Eu sei que é uma meta que parece não realista para quem está de fora, mas eu sempre acredito e eu acredito que a gente pode ser campeão. Pegar métricas de performance, principalmente no LoL, é uma coisa bem subjetiva, né? Então, cada um olha uma forma específica, que acha o jogador bom por causa de uma coisa X, uma coisa Y. Por exemplo, eu e o Belzi, a gente tem uma visão muito específica do que a gente acha que um jogador é bom e é muito subjetivo. Esse é um ponto sobre você analisar dados, né? Ainda mais um jogo que tem tanta variável, tanta coisa aleatória que pode acontecer. Nessa segunda temporada, o que vocês podem esperar do Makes? Um cara com mais diversidade, não só em questão de campeão, que ele já tem um leque muito bom, mas também no modo que ele tá enxergando o jogo. Tem bastante coisa que ele mostrou que foi visto como positivo e negativo, né? Dado que ele entrou em lado de, ele tá jogando só desse jeito, ou alguma coisa assim. E a gente não vê isso de maneira nenhuma como algo negativo, muito pelo contrário, a gente vê isso como algo positivo, significa que uma das coisas que ele faz é extremamente positivo, a gente vai continuar potencializando isso. Então a gente espera que ele consiga impactar muito mais o mapa, ele tem bastante impacto na lane phase dele, mas a gente quer que ele consiga transferir isso pro mapa. Então é algo que a gente está trabalhando bastante para acontecer. Do Drake, ele tinha um estilo muito específico, que ele era muito bom, e em alguns outros que estava em desenvolvimento. Então a ideia é que, obviamente, ele oscile cada vez menos, que ele tenha toda uma parte, um apoio legal por essa parte fora de jogo também, né, que a comunidade sabe, ele acabou expondo bastante coisa, que ele tenha todo esse suporte, que ele consiga estar 100% presente, e a ideia é que ele consiga, de fato, ser o melhor dentro daquilo que a gente propõe sempre. E o principal é ter essa diversidade num nível muito parelho, assim, tipo, ele conseguir ser muito bom da maneira que ele é com Viego, certos campeões nesse sentido, e ele se tornar da mesma maneira com campeões mais diferentes, né? Até indo pra questão de Nidalee ou questão de tanque mesmo, campeões tanque, e saber a função dele, como ele pode auxiliar o time dele da melhor forma possível. O piloto, a gente tá muito feliz com o que ele tá fazendo dentro do jogo. Tem muitas características que ele tá melhorando super rápido, assim. Ele não conseguiu mostrar todo esse lado forte dele nessa primeira temporada e a gente quer que ele consiga transferir essa vantagem que ele pega na lane pro time dele. Tudo que a gente tá falando sobre potencializar dos outros jogadores, a gente também vai aplicar cada vez mais para eles. A ideia é trabalhar para ele ser o mais sólido possível e conseguir realmente ali até mostrar um leque maior de coisas no CBLOL que a gente sabe que ele é capaz. O Micão, a gente está trabalhando bastante sobre o micro dele, em questão de como ele utiliza os campeões, como ele vai interagir com as relações com os outros campeões também. Ao longo da carreira dele, ele teve muito sucesso em inúmeras coisas, mas a gente sabe o quanto às vezes ele deu menos importância pro lado dele, sim, mais um jogo coletivo, né? Isso ao longo
do tempo de vida do League of Legends foi algo que foi muito martelado, que era algo muito coletivo e menos individual, e a gente vê o impacto, às vezes, individual dentro de um jogo. Em inúmeras situações a gente consegue ver isso, tanto nacional quanto internacional. Então a gente está trabalhando bastante em identificar também o ponto forte dele e ajudar ele o máximo possível nesses pontos fracos que acabaram tendo alguns problemas pra gente, mas é o que ele já tá bem ciente, a gente tá pegando bem pesado em cima dele, inclusive ele prefere que seja assim, então ele tá demonstrando muita garra para correr atrás desse ponto que pode ajudar muito ele no futuro. O Cavalo teve momentos que na primeira temporada ele deu uma apagadinha, assim, a gente queria que ele tivesse mostrado muito mais o jogo dele, e a gente já entendeu o problema, a gente já conversou bastante com ele sobre isso. Em relação a métricas de saúde mesmo, parte externa ao jogo, que querendo ou não bate diretamente, né, relação de vida, sono, etc., que atrapalha muito toda a parte cognitiva, como que você vai, de fato, absorver certas coisas. Então a gente já alinhou com toda a nossa equipe médica como que isso seria abordado da melhor maneira para ele, como que ele poderia, de fato, estar mais presente em certas coisas. Ele visualizou tudo, conseguiu ver isso, e acredito que o fato de ele estar presente vai fazer com que ele oscile muito, muito menos. Já fizemos várias estratégias para que ele consiga ter essa constância e esse desempenho, principalmente no palco. Bom, a gente tem 2 psicólogas hoje na Liberty, a Lu, que é a que faz o trabalho individual e vem fazendo um excelente acompanhamento com cada um de nós. A gente tem horários bem estruturados durante a semana, ela ajuda muito nessa parte um pouco mais individual e o que acaba internalizando um pouco de sentimentos e até mesmo a vida fora da tela de jogo, né? E a gente tem também a Anaí, que faz um trabalho coletivo, alinha muito essa parte do mental coletivo mesmo, como o grupo enxerga a si mesmo, os próximos passos que a gente tem que dar como uma equipe e entender realmente os direcionamentos que a gente precisa ter na parte de cobrança, na parte de estresse que acaba sendo gerado durante a competição, como a gente possa vir a lidar. E querendo ou não, é natural que tenha conflitos e desentendimentos, faz parte da evolução do grupo e ela ajuda muito a gente a alinhar essa parte, entender como solucionar da melhor maneira possível. Meu nome é Luana, sou natural de Niterói, no Rio de Janeiro, tenho 32 anos, sou psicóloga e trabalho a partir da abordagem terapia cognitivo-comportamental. Essa é a minha primeira experiência, né, com esportes. Eu conheci o Esportes à Liberty pela Anaí no Ignition. Eu fiz palestras para os meninos e foi muito bem recebido. E a partir disso a gente começou um trabalho desde o início até o início do split. Acho que principalmente a Luana me ajudou muito no primeiro split, assim, ela fez basicamente eu mudar minha perspectiva. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente eu estava colocando muito mais pressão em mim do que eu precisava e acho que não estava me ajudando tanto, então ela me mostrou um jeito de pensar e me lembrou de algumas coisas que eu até já meio que sabia, assim, mas a nossa mente, acho que não basta você saber, você tem que conscientemente agir daquela maneira, conscientemente pensar daquela maneira, então ela me trouxe de volta aos trilhos e me ajudou bastante. Para mim, eu acho que o que ela mais me ajuda é mentalidade, assim. Se não fosse por ela, assim, acho que esse split passado eu teria me dado boom, assim. Que eu acho que durante o split eu perdi um pouco da mentalidade que eu sempre tive.
fiquei um pouco meio que sem esperança, assim, por um momento. Acho que ela ajuda bastante a eu ter a mentalidade certa, procurar as coisas certas e ir atrás das coisas. Eu faço atendimentos individuais às meninas. Então, desde do mergulhar na história de vida, que nessa busca de autoconhecimento, então entender o padrão de pensamento, de emoção, de comportamento, entender e aprender a lidar com as emoções, regular essas emoções, mediar conflitos e muitas vezes antes disso prevenir conflitos. Então esse é o meu papel aqui. Em uma rotina com tantas atividades, né, ter esses momentos de lazer é um momento onde eles podem se desconectar e trabalhar ainda mais esse vínculo entre eles. Eles trabalham em equipe ali, a partir daquilo, a confiança uns nos outros, a concentração. Eles aprendem a regular as emoções, além disso que a gente está falando, né, de colocar para fora, de poder se divertir, encontram aquele momento ali para extravasar, para esquecer um pouquinho da pressão. Então, é maravilhoso isso. Olhava pra trás, tava do lado, aí você passou, eu passava. Mano, cara. Mano, eu não sei quem era, mas tipo, era alguém com um bagulho amarelo que tava dando umas violentas, velho. A primeira é legal, mano. Mas se for mais de uma, os dedos não aguentam. A perna, eu não falo da porra, porque o motor é tipo do seu ladinho ali atrás. É bem quente, mas é muito legal. É muito foda. Bebeu uma água. Vem aqui, tem mais uma. E aí, de ponta a ponta? Acho que foi. Eu contei as voltas mais rápidas, pelo menos. Eu fiz 11 e alguma coisa. Quero uma água. Tá sentindo sendo o maior corredor de todos? Foi? Tem que comprovar agora com os motoristas que vêm na segunda rodada, né? Tá começando o dia day do CBLOL, começamos o treino da Liberty. Esse daqui é o pessoal da Riot. Pode ser então. É isso, tenha um ótimo dia. Obrigado. Aí, ó, conseguiu acabar. O playoff tem a maior torcida. Isso é uma realidade. Ganhou o primeiro jogo. Não. Se você acha melhor fazer pelo squad? Consegue fazer com você? Movimentinho? O POZ? Os caras não sabem fazer nada, mano. São uns inúteis. Os caras sabem nem onde ficar, pose fazer, os caras sabem nada. Pô, não sabe segurar o maluco ali, né? Não, os caras é tudo fraco, mano. Pô, aí não dá. Os caras não fazem a catch todo dia, tá ligado? Eu faço. Pô, ele tá quase caindo. É, só chega ali. Como é que você tá indo? Vai, presta Aqui baixou, aqui baixou. Bom, hoje o jogo, ele te dá poucas ferramentas para treinar de fato, sem ser o próprio jogo.
como a ferramenta para treino em si, ela não é das melhores, os times no mundo todo se acomodaram a treinar de um único formato. É muito sobre você só jogar um jogo inteiro por determinadas vezes no dia e praticamente isso, fazer um review sobre o jogo, né? Treina ou 2 MD3 ou 1 MD5, não vai variar muito dentro disso. Alguns times treinam um bloco noturno, então às vezes 1 MD5 ou 1 MD3 à noite. Não tem muita estrutura, não tem muita repetição, é muito você jogar o mesmo jogo que você joga no fim de semana, só que tem muitas variáveis, né? Tem variável do time inimigo poder estar jogando com campeões diferentes, o time inimigo não está na melhor performance dele. Olhando isso em comparação com o esporte tradicional, isso não existe, não faz sentido num contexto de treinamento, de equipe competitiva, de alta performance. Não só no micro do treinamento, mas também no fato de você estar expondo seu jogo a outros times e não estar construindo algo próprio para ter uma vantagem competitiva lá no final de semana. Querendo ou não se expor para outros times, então você faz essa troca, você se expõe para outros times, mas também você é exposto a outros tipos de jogo, você também evolui. Isso também é um fato. Agora, não sei se esse é o melhor caminho, não sei se esse realmente... Hoje talvez seja, porque é o único. Todo mundo treina assim, é um grande dogma na comunidade League of Legends, não existe outro jeito de treinar, você tem que estar treinando com os times melhores e tal. E a gente, como faz parte dos nossos valores de organização mesmo, a gente pensa em inovar, né? Hoje o treinamento ele é muito fraco no contexto de equipes competitivas. Eu acho que dá pra gente fazer muito mais e agora com a estrutura que a gente tem, com a quantidade de profissionais que a gente consegue fazer diferente. Então por isso que a gente está encarando esse novo desafio para fazer coisas que a gente consiga ter mais repetições, consiga ter mais aprendizado em um curto período de tempo. Acho que tudo vai ser diferente. Acho que a única coisa que é igual realmente é o jogo, que é League of Legends. De resto, tudo a gente vai fazer muito diferente, né? A gente não vai mais treinar nesse split com outras organizações. O nosso foco é desenvolver formas de treinar e por não treinar com outras organizações, eu não estou me referindo a só scrimar contra o nosso time Academy, só treinar contra a Academy. Não, eles vão fazer sim parte do treinamento, a gente vai treinar como uma equipe só, mas não é só scrimar, é outras coisas ali dentro também que a gente vai ter novas formas de observar o jogo, entender o jogo, praticar o jogo, repetir esse jogo para que isso tenha um resultado de facilitar a tomada de decisão e deixar o mais fácil possível para os jogadores terem no palco. Então preparar eles para esse final de semana, para as N situações que podem acontecer, e lá dentro a gente conseguir melhorar nossa performance também. Parece que a gente nunca treinou, essa é a verdade. Assim, desde 2018, quando a gente entrou na Liberty, parece que a gente joga o jogo. Obviamente que isso tem uma passada de treino, querendo ou não você simular o jogo, você vai melhorando ali, isso é um fato. Não estou dizendo que a gente nunca melhorou por causa disso, até que a gente fez isso no split passado. Mas ao mesmo tempo, eu nunca tive a sensação de estar numa equipe que estava praticando o jogo ou se preparando para uma competição, se preparando para um final de semana de jogo. E acho que eu senti muita falta como organização de a gente não conseguir investir numa estrutura que a gente conseguisse enxergar a progressão, enxergar que a gente está treinando, enxergar o que a gente está fazendo, ter um controle sobre o que a gente está fazendo, se a gente está melhorando ou não. Porque o que a gente mais ouve, sempre ouviu, foi a gente treinou muito bem, mas chegou o final de semana, não conseguimos replicar o nosso jogo no stage. Pô, mas sempre isso? Sempre? Por que será? Porque o treino é ruim. Isso de todo mundo, não é falando mal dos outros, é literalmente falando nosso, inclusive. A gente ouvia isso constantemente. E pra mim isso não faz sentido, nunca fez. A ideia que a gente quer seguir pro próximo split é mudar bastante isso, ter mais modelos de repetições em fases diferentes do jogo, coisas que a gente acredita que tá faltando, então realmente como a gente vai categorizar certas coisas, realmente pontos importantes dentro de jogo que a gente consegue às vezes ter 1, 2 repetições só em um jogo de 40 minutos, tentar ter às vezes realmente, 20 repetições no mesmo período de um jogo, então tentar ter realmente ali esse volume nessa questão de exercício que falta. Então esse vai ser um modelo que a gente ainda está realmente montando, relação de planejamento, como vai ficar dentro do split, mas por enquanto no off-season a gente está conseguindo aplicar legal.
isso também acrescenta a camada de que precisamos idealizar um jogo muito bem feito. E a partir disso começa a operacionalizar essas ideias. Se me falassem no ano passado que eu iria fazer isso, eu ia achar que a pessoa estava louco, porque são muitas coisas diferentes, muitas coisas novas, só que com o engajamento do Samuel e ele ter aberto essa janela e aberto essa porta para a gente explorar esse novo mundo e trazer conteúdo para a gente, ele não tá só, vamos fazer isso aqui e pronto. Ele, eu tô pensando em fazer isso aqui, o que vocês acham? Vocês acham que dá para fazer? Eu vou te trazer essa gama de profissionais aqui que vão te instruir melhor como vocês podem fazer isso. Então, depois de palestras, workshops e até consultoria desses profissionais, ajudar a gente a fazer isso acontecer. Então, quando ele, no primeiro split, eu ia ser uma pessoa muito antecipada para fazer, mas eu não tenho certeza. Mas agora, do primeiro pro segundo, eu tô bem, vamos fazer isso, que eu sei que dá certo, eu acredito que dá certo. E eu tô conseguindo visualizar isso no futuro próximo. Então, acho que essa é a parte principal, assim, o Samuel e a Liberty dá não só a oportunidade, mas as ferramentas para isso dar certo. Então, acho que esse é o mais importante. Nosso papel aqui, como organização, o meu papel principalmente, é garantir que eles tenham toda a estrutura necessária para eles entregarem o melhor resultado possível dentro dessa nova estrutura de treinos e tirar esse receio, essa insegurança e fazer com que eles estejam confiantes também para seguir treinando desse formato e que os resultados depois corroborem isso. E mesmo se os resultados não virem no primeiro momento, a gente continue firme e forte no que a gente faz, no que a gente acredita que vai funcionar e observe esses resultados no longo prazo, no curto, médio e longo prazo, eventualmente. Eu espero que as nossas primeiras semanas do CBLOL comecem de uma maneira que surpreenda o público. Se a gente conseguir retomar o estado que a gente estava, ou ainda melhor, quando a gente teve a nossa sequência de vitórias, eu acho que o público vai se surpreender bastante, não só o público, mas também com os adversários, que a gente não vai estar mostrando o nosso jogo para eles, vai ficar tudo interno, e que a gente surpreende todo mundo. Acho que esse é o que tá me deixando mais animado ainda, sabe? Imagina chegar lá, ninguém sabe o que a gente tá fazendo e bum, surpreende todo mundo, vai ser uma coisa bem legal. E se a gente surpreender negativamente, também não tem problema, a gente vai ajustando no meio do caminho. Nós aprendemos com erros estratégicos pontuais e não vamos cometer alguns deles, vamos nos esforçar ao máximo para cometer nenhum deles de novo. Questão de adaptação de estratégia que nós vacilamos no split passado e não vamos cometer de novo. Vamos ser mais rápido na adaptação, vamos ter um time mais amplo estrategicamente e vamos desenvolver isso. E isso já está claro para mim como uma expectativa, já sinto isso bem palpável até. A expectativa por trás é que a gente consiga desenvolver muito melhor os nossos jogadores e que a gente veja que a curva de aprendizado deles seja muito maior do que foi na primeira temporada e a gente consiga ter métricas para medir isso. Então a gente sabe quando realmente por que um jogador evolui, o que ele evolui, o que está faltando e ainda assim a gente, começando com esse primeiro passo, a gente conseguir revolucionar o modo que o Brasil eles treinam e tudo mais. Então acho que essa expectativa a longo prazo, assim, revolucionar o cenário não só dentro do Brasil, mas por fora, que se a gente conseguir fazer algo grande dessa maneira vai ser muito legal. Se a gente conseguir, de fato, entregar o resultado que a gente teve um pouco melhorado, fazer esse método de fato ser eficiente, fazer com que a gente consiga mitigar todos os problemas que a gente tem com as screens, não tendo mais as screens tradicionais, treinando só internamente, a gente conseguir mitigar isso e pegar as vantagens de treinar por si só, conseguir evoluir nos nossos jogadores, esconder, entre aspas, o que a gente faz, o que a gente joga no final de semana, a gente com certeza muda o jogo. E não só no Brasil, não só no CBLOL, a gente muda o jogo de League of Legends, a forma que se treina no League of Legends no mundo todo. E eu falo isso com muita tranquilidade e ao mesmo tempo muito animado, porque a partir do momento que a gente faz isso, eu tenho certeza que, independente do resultado que a gente tem no contexto geral, se a gente faz isso funcionar, se a gente comprova que isso dá para ser feito, todo mundo vai querer fazer. Porque faz muito mais sentido no contexto de treinamento e a gente vai estar muito na frente do que se fala sobre treinamento dentro de um time de League of Legends. O maior risco, com certeza, é a gente não só ficar fora de playoff, mas também ter uma performance bem ruim. Mas eu acredito muito no meu potencial, no potencial do Bells e do Alox e dos coaches que a gente tem, os coaches do Academy também. Muitas vezes a gente tem ideias de, por exemplo, como que a gente pode metrificar alguma coisa que não é metrificada.
A gente precisa sentar, estudar, entender se aquilo lá vai funcionar. A gente vai ter desafios, com toda certeza. Do mesmo jeito que os outros times também vão ter desafios, indiferente da qualidade ali individual dos jogadores mais velhos ou qualquer coisa assim. É como a gente lida com eles que vai, de fato, dizer pra gente como a gente tá, o que a gente vai ter que resolver. Eu acredito que todos os times que estavam mais para baixo na tabela ali com a gente vão se reforçar. Na verdade, eu não sei como vai ser, mas eu estou curioso, porque vai ser uma disputa entre um time que está acreditando nos mesmos 5 jogadores e nesse trabalho a longo prazo, contra times que já desistiram dessa ideia e já estão trocando jogadores. Então, vamos ver.